Boa noite, professor. Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tudo Deixa eu bem? ajustar Seja aqui, bem-vindo. ajustar aqui minha câmera aqui. Tá ótimo. Pessoal, hoje eu convidei o professor Luiz Ernesto para participar comigo desse bate-papo legal, né? De como promover saúde em tempos de doença. E ele, como professor aí que está militando na área há tanto tempo, principalmente levantando a bandeira para a saúde, a gente resolveu se reunir aí para fazer esse bate-papo informal. Professor, quer se apresentar primeiro? Tem algumas pessoas que ainda não te conhecem, que estão chegando. Fica à vontade. Bom, primeiro, né, eu quero agradecer aí o convite para falar desse tema tão entusiasmante para nós, né, que somos profissionais da área. Verdade. Eu tenho minha formação básica, eu sou profissional de educação física e estou nessa ação de saúde e bem-estar há mais de 30 anos. Trabalhei muito tempo no mundo corporativo com essa linha de atuação. Tive a oportunidade de conhecer bastante esse mercado, ver os desafios que tem. Recentemente eu fui convidado pelo conselho para assumir a presidência de um conselho de saúde e atividade física, que tem como alguns objetivos, né? Tem alguns objetivos, sendo o principal deles é criar um novo posicionamento do profissional de educação física para essa dimensão, recrutar pessoas, profissionais que tenham essa aptidão e desejo de trabalhar nessa visão específica, para a gente poder, de alguma forma, contribuir com a melhoria da saúde populacional. Né? Hoje a atuação profissional de educação física ele tem um viés mais para a questão do esporte escolar, do esporte de competição e para a estética, e aí, embora isso contribua com a saúde, mas a dimensão da saúde é um pouco além, é um pouco mais abrangente do que a consequência da atividade física nessas dimensões. Então, esse é o desafio que nós estamos enfrentando. Vamos começar a enfrentar um bom desafio para tentar ajudar as pessoas que precisam melhorar a sua saúde. Perfeito, professor. É isso aí. A gente tem outros profissionais chegando aqui agora também. Professor Rodrigo Faria, seja bem-vindo. Ju, Rafa, Otávio, sejam todos bem-vindos. Professor, no eixo da saúde, né, nós profissionais agora de educação física estamos mais inseridos do que nunca e a gente sempre está procurando passar via meio digital informações relevantes à saúde das pessoas, né, de que forma buscar a saúde, tudo. Então, eu gostaria de iniciar primeiro essa conversa da gente podendo falar sobre o conceito de saúde, né, ampliado. E aí, que ideia que nós temos sobre saúde, né? Porque muito se fala da equipe de saúde, que trata de saúde, quando a gente vê que a maioria das pessoas que falam de saúde tratam da doença. E nós, como profissionais, cuidamos da saúde, da promoção e prevenção, né? Da manutenção da saúde. E isso é, faz toda a diferença quando a gente pensa em promoção de saúde, né? E a saúde, no olhar ampliado, ela envolve diversos fatores, não é verdade, professor? Sim. Ela envolve o campo da saúde mental, o campo, se a gente for pensar na saúde do indivíduo de forma ampliada, a gente tem outros fatores que predominam, como segurança social, como transporte, como educação sexual e reprodutiva, saúde sexual e reprodutiva, envolve saneamento básico, né? Envolve muitas outras coisas que juntas vão gerar a saúde de forma ampliada, e não somente a saúde como ausência de doença e atividade física como único fator predominante, apesar de nós sabermos da importância do exercício físico, não é verdade? Com certeza. Né? O que a gente acho que é importante a gente separar um pouquinho nessa visão ampliada, porque tem questões na verdade, são três questões que a gente tem que avaliar a questão da saúde. Tem, primeiro, os fatores que são modificáveis. Por exemplo, estilo de vida, alimentação, isso são fatores de riscos modificáveis. Nós podemos assumir essa responsabilidade e adotar um estilo de vida mais saudável, praticando atividade física, nos alimentando melhor, dormindo melhor. Tem fatores de risco associados que não são modificáveis.
A genética, embora tenha hoje o estudo da epigenética que já diz que é possível, de alguma forma, intervir na mudança genética, mas, sem aprofundar isso, nós temos hoje a genética e a questão da idade. Você não muda, a sua idade vai avançando e os desgastes biológicos e fisiológicos acontecem de forma natural. Então, isso não é modificável. E tem o outro, que são fatores, como você falou, fatores que são sociais, ambientais. Esses fatores, de uma forma geral, em alguns momentos nós não conseguimos intervir. Às vezes é uma ação pública que tem que ser feita, às vezes é um contexto familiar, às vezes é um problema de trabalho, questões ocupacionais. Então, essas dimensões, elas estão fora da gestão direta do indivíduo. Então, a gente, quando segmenta isso, é importante porque a gente consegue extrair aquilo que não pode ser desculpa para a gente melhorar a nossa saúde. É aquilo que depende da gente, depende das nossas escolhas. Então, eu acho que quando a gente fala de promoção de saúde no ambiente de doença, tem uma parte que é importante, que é o que nós podemos fazer, que depende da nossa escolha, depende da nossa ação para melhorar a nossa saúde. Então, esse acho que é um ponto que a gente pode focar em virtude desse cenário que nós temos hoje. Nós temos esse cenário de doença aguda, né? O Covid é uma doença aguda, então nós já estamos diante de algum tempo expostos a esse risco, mas tem também a questão da doença crônica não transmissível. Já estou falando da diabetes, da obesidade, hipertensão arterial, dos problemas de doenças, câncer. Então são doenças crônicas que vêm crescendo a cada ano e sem dúvida vai crescer ainda mais com esse ambiente de confinamento que nós passamos, elas vão ser muito mais impulsionadas. Não está ainda tão evidente porque o foco está na doença aguda, mas em breve a gente vai ver uma explosão aí de problemas ampliados de doenças crônicas também. Perfeito. E essa colocação sua importantíssima, né, sobre os fatores de risco, que são os principais fatores que o Covid adora, né? Dentre eles, eu estava lendo um artigo hoje aqui, até da cardiologia da Europa, né? Do Centro Cardiológico Europeu, que fala que a principal causa de morte pelo Covid são de pessoas de doenças coronarianas afetadas, de doenças de risco afetadas pela obesidade e diabetes. São as principais causas de pessoas que possuem doenças de risco e são afetadas pelo Covid. Então, o exercício físico, nesse sentido, ele combate diretamente, né, porque ele previne, ele auxilia essas pessoas que têm essas doenças e, consequentemente, aumenta a imunidade. Existem estudos que falam muito da relação do Covid com a imunidade. Pessoas que estão no mesmo meio, que convivem com as mesmas pessoas, algumas são infectadas, outras não, e por conta de estarem às vezes com imunidade alta, ou até mesmo já possuírem imunidade em relação a esse vírus, né? Que ainda é muito recente, muito desconhecido, apesar de já terem diversos estudos sobre ele. O exercício físico, nesse caso, trabalha muito fortemente em cima da imunidade do ser humano e também no combate dessas doenças de risco, ou pré-existentes ou desenvolvidas ao longo da vida, né? Então, a bandeirinha aí para o exercício físico, mais uma vez, e também na questão da saúde mental, que aí a gente já entra na questão do enclausuramento, as pessoas que perderam seus empregos, as pessoas que estão nessa situação de sobrevivência, de correr atrás. E aí o exercício físico, que parece algo supérfluo, que não é essencial, muitas vezes salva vidas nesse sentido, né? Aqui, mais uma vez, né, a tua colocação está perfeita em relação a essas questões. Eu acho que vale a pena também te dividir em duas situações. Uma com o olhar de presente, do que eu posso fazer agora. Então, a atividade física está comprovada cientificamente que ela aumenta a imunidade. Qualquer atividade física, então vou sair daqui correndo hoje igual um maluco na rua. Não é isso. Atividade física moderada. Atividade física moderada é uma caminhada rápida que você faça, já é uma atividade física moderada. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, recomenda 150 minutos de atividade física moderada por semana. 5 dias de 30 minutos, você caminhando, você já melhora a sua saúde, você aumenta a sua imunidade. Agora,
30 minutos serve para todo mundo? Não. Tem pessoas que têm o comportamento sedentário há muito tempo, não vão conseguir começar 30 minutos. Começa 5, começa 10. Qualquer movimento é melhor do que nenhum. O importante é que a atividade física, quando ele supera, vai além da sua possibilidade, do seu condicionamento fisiológico do momento, ele pode trazer dano e, inclusive, baixar sua imunidade. Então, é importante calibrar isso e começar a atividade física o mais rápido possível, mas aumentar progressivamente até esse nível de atividade física que nós falamos. Por outro lado, vamos falar de doenças crônicas que, Daniel, você citou. A doença crônica, ela já tem um resultado de um pouco mais de médio e longo prazo. Para você ter o benefício de você, diante dessa doença que está instalada, você ter menos efeitos da doença ou você ter o teu organismo mais preparado para enfrentar, você já devia ter começado essa atividade física regular muito lá, agora está colhendo fruto. Então, quem não começou, vai ter que começar pensando no futuro. Então, nós temos que ter a visão de longevidade. Nós temos que pensar que a atividade física ela tem benefícios de curto prazo, mas ela tem benefícios de médio e longo prazo. Então, começar é a melhor orientação que nós podemos dizer para vocês. Comecem, porque vocês vão ter, sim, benefícios em função da doença atual, de permitir aumentar a imunidade, e isso é importante hoje, enquanto não tem a vacina, mas também se preparar para que no futuro os impactos das doenças crônicas sejam reduzidos ou até eliminados por conta do seu estilo de vida. A gente sabe hoje, professor, que a maior parte das pessoas ela não frequenta o ambiente de academia. Né? Se eu não me engano, acho que não tem nem 15% das pessoas no Brasil que frequentam academias. E eu não me recordo a porcentagem de pessoas no Brasil que pratica atividade física. Você lembra qual a quantidade? A gente tinha comentado isso, acho que no sábado. A porcentagem. Nós temos hoje, pela pesquisa do IBGE, 25% das pessoas que praticam atividade física, elas praticam de forma por conta própria. Elas não buscam uma orientação. Isso significa que nós temos em torno de 75, 76 pessoas que praticam atividade física sem qualquer orientação. Além disso, nós estamos falando só das pessoas que praticam atividade física. Mas nós temos em torno de, hoje, a última pesquisa do Ministério da Saúde, que é de 2019, publicada no final do ano passado, é que nós temos 58% das pessoas adultas que praticam níveis abaixo do recomendado, que eu falei de 150 minutos por semana, ou não praticam. Então, ou insuficiente ou são inativas. 57% das pessoas. Então, a gente percebe que o risco dessas pessoas estarem ou já com doenças crônicas instaladas, com risco de ter a sua imunidade comprometida, ou ter um risco de ter uma longevidade comprometida com falta de autonomia, com doença de Alzheimer, que são doenças afetadas também, que poderiam ser evitadas com uma atividade física precoce, esse cenário ele tende, pelos números que se apresentam, eles tendem a ser muito mais comprometedores no curto prazo. Perfeito. Assim, eu entendo como profissional, né, que nós temos que buscar recursos e promover a saúde fora do ambiente de academias também. Mas você, consumidor, você, cliente, deve buscar também um entendimento mínimo de como ter saúde, de que forma. A gente sabe aí que o mínimo são 150 minutos de atividade moderada por semana e 300 máximo, né, por semana. Por que máximo? Esse limite aí ele tem a ver com o fato de você não prejudicar, porque existe um limite para menos ou para mais. A gente sabe que atletas de alto rendimento, boa parte deles não tem uma vida saudável. Né? Então, não é chegar e fazer um treinamento com promessas de que você vai emagrecer 10, 20, 30 quilos em um mês. A gente sabe que isso não é sustentável, isso não existe. Então, o mais importante é você procurar um professor de educação física, um profissional de educação física, não buscar o conhecimento aleatório por blogueiros, até mesmo outros profissionais
da saúde que, por sua vez, promovem a atividade física de forma orientada, sem uma formação, e isso não é legal. Então, muito importante você ter essa orientação, porque muita gente foge do que é fundamental. Então, busca conhecimento, pessoas fazendo atividade física aleatoriamente. No meu Instagram, tem diversos exercícios, mas se você for ver lá, eu explico detalhe por detalhe de cada movimento. Eu coloco iniciante, intermediário, avançado, eu estou aberto a conversas. Quando vocês precisarem, quiserem conversar, vocês podem chegar numa boa, fazer um questionamento, e eu posso vir a tirar essa dúvida, como qualquer outro professor também. Mas evitem fazer atividade sem orientação. Por quê? Como o professor falou, né? A maior parte das pessoas faz exercício físico sem nenhuma orientação. E nós estamos aí para isso. E essa nenhuma orientação, além de você estar abaixo do mínimo, você tem sérios riscos de lesões, você tem riscos de desenvolver outros problemas. E aí, a atividade física, que seria o exercício físico para o bem, ele acaba fazendo mal para você, não é, professor? Com certeza, Daniel. É importante falar que às vezes as pessoas pensam que é uma simples caminhada. É uma simples caminhada, mas ela tem... A gente precisa conhecer as condições de saúde de cada pessoa. E a própria pessoa precisa conhecer suas condições de saúde. Então, você ter indicadores adequados, para ter uma orientação adequada, isso é importante. Por quê? A caminhada pode ser uma coisa trivial. Claro, o risco de você ter um problema com uma caminhada, ele é baixo, mas não quer dizer que você não corra risco fazendo caminhada. Porque tem uma questão ligada a vestuário, ao tipo de ambiente que você está caminhando, o tipo de piso que você vai caminhar, o teu ritmo, a sua ritmo e velocidade, intensidade e frequência que você pratica essa caminhada. Então, tudo isso são dados importantes que precisa ser conhecido para ter uma calibração adequada de um programa de caminhada para a pessoa ela maximizar o resultado daquele exercício que ela está fazendo. Então, é claro que tem uma máxima que os médicos falam que a atividade física sempre tem um benefício maior do que o prejuízo. É verdade, mas tem considerações e ressalvas a fazer em relação a essa consideração. Então, o melhor dos mundos faça atividade como o Daniel, procure orientação para você maximizar o seu resultado. Porque são vários resultados que você pode ter para a sua saúde, desde que você conheça que resultados são esses, que a atividade física pode oferecer. E o profissional de saúde, com formação em educação física, pode te ajudar muito nesse processo. No final, nós vamos dar algumas dicas para vocês aí, para começar, quando acabar a live, vocês começarem a mudar o estilo de vida e se tornarem mais saudáveis. Verdade. Quanto à questão do... Gente, eu queria dar boa noite aí para alguns professores e o pessoal do CREF, a professora Sabrina, que está presente aí, o professor Luciano, o professor Rodrigo, aos queridos amigos, tá, que estão presentes aí, e convidados também, a professora Daniela também, tem vários professores aqui. Muito feliz pela presença de vocês, tá? Às vezes a gente fica falando aqui, não tem como falar com todo mundo. Elô, seja bem-vinda também, tá bom? A respeito da atividade física orientada, né, gente? A gente está falando isso porque parece algo simples e todo mundo sabe, mas tem muita gente que ainda não faz. E outra coisa que eu ia falar, eu sempre digo para os alunos que o mais importante é o caminho que você está indo, do que a velocidade. Não queira ser desesperado para ter resultados. Isso vai te trazer muitos problemas, principalmente o principal deles, que é o desgosto pela atividade física. Por quê? Quando você faz algo que não está dentro do seu hábito, né, você busca ter resultados diante de algo que você não se preparou para aquilo. A nossa cabeça ela precisa ser organizada para aquilo. O hábito, ele é poderoso. Então, se você não tem um hábito em fazer exercício físico, atividade física, e você insere isso de forma pontual e agressiva para o seu organismo, você vai ter uma reação contrária a isso. Então, o que seria bom, que você passaria a ter prazer, vai te gerar ódio, vai te gerar angústia, vai te gerar depressão. Você não vai conseguir alcançar aquele resultado, ou se for conseguir, vai ser algo insustentável. Seja para... sem entrar no quesito dieta, mas alimentação.
seja exercício físico, seja o que for que você venha fazer na sua vida. Você precisa ser organizado nisso. E a pessoa que vai te ajudar nessa organização é o profissional de educação física. Por quê? Porque ele tem um papel fundamental nessa anamnese inicial, nessa organização. Está passando uma ambulância aqui agora, é difícil deixar ela passar. Mas tem um papel fundamental nesse start e nessa como que eu poderia dizer? Nessa periodização. Periodização parece uma palavra simples, mas o profissional de educação física é o único que conhece ela, de verdade, o que é uma periodização. E nessa periodização, seja para uma quantidade grande de pessoas ou não, seja para o coletivo ou individual, ela tem que existir, exatamente para que você vá progredindo de forma organizada e sustentável. Correto? Um outro ponto legal, bom de enfatizar é que o profissional pode ajudar, e são coisas importantes. A atividade física, para algumas pessoas, ela é prazerosa, para outras não é. A gente tem que entender que nem todas as pessoas, ou melhor, eu posso até, pelos resultados que a gente vê das pesquisas do problema de doença e do nível de sedentarismo que é mais, pessoas não têm muito prazer pela prática da atividade física. E por isso estão nessa condição. Então, o que é importante é que, para começar, é importante ter um objetivo. É traçar um objetivo, é ter um foco, ter uma referência de resultado numa visão de futuro. É importante que dentro desse objetivo sejam traçadas metas, que são marcos de resultado que você quer alcançar para você poder chegar lá no seu objetivo. E isso o professor pode organizar melhor e ajudar a pessoa a organizar melhor esse plano, que eu gosto de chamar de plano de mudança. Esse plano de mudança para ter os benefícios e resultados associados àquela prática de atividade física. Então, muitas vezes a gente pratica, mas a gente não sabe nem qual é a intervenção, qual é o resultado que aquela atividade física pode estar fazendo. Então, a atividade física, como já falamos, melhora a imunidade, ela melhora a resposta ao estresse, ela combate os efeitos e os problemas relacionados à ansiedade e depressão, melhora o sono. Então, ela melhora a autonomia, ela tem tantos benefícios que, se você não está no seu radar, que esse benefício pode ser alcançado, às vezes você está fazendo atividade física e nem tem consciência do impacto dele sobre o seu sono e você dorme mal. Mas quando você entende que aquela atividade física melhora o sono, você tem estratégia para, na atividade física, você ter uma ação de que impacta no seu melhor sono. Então, na sua noite de energia, de melhor energia, para você acordar disposto no dia seguinte. Então, o professor, ele conhecendo essas características do aluno, ele pode criar um programa melhor estruturado com base em resultados de médio, longo e prazo, mas também dos benefícios diretos que você precisa ter. Nós somos diferentes nas nossas individualidades. Um programa não se adapta a outro, um programa que adapta a uma pessoa não se adapta a outro. Esses programas são individualizados. Não adianta pegar a série do vizinho e copiar, porque pode ser bom para o seu vizinho, mas pode ser péssimo para você. Então, a orientação é uma calibração individualizada, customizada para o resultado que você quer, adequando a periodicidade, intensidade e frequência do exercício para você ter o melhor resultado possível. Perfeito. O professor aqui, Rodrigo Farias, ele perguntou como podemos auxiliar na promoção da saúde na escola. Professor Rodrigo, você, como professor de educação física, tem uma formação excelente, tem todos os recursos para trabalhar a atividade física e o exercício físico. Dentro do ambiente escolar, né, a gente sabe que, inclusive a dissertação minha de mestrado foi um estudo documental sobre educação e saúde nos parâmetros curriculares nacionais do ensino médio. Então, no próprio parâmetro curricular nacional do ensino médio, que já mudou agora, né, você tem muitos assuntos que podem ser tratados em saúde dentro das suas aulas de educação física.
né? Você, durante uma aula de coletivas, por exemplo, esportes coletivos, você pode tratar de questões fisiológicas, respostas de doenças de risco. Você pode falar sobre a saúde do coração. E junto a isso, paralelo a isso, você pode pedir para fazer pesquisas e fazer um bate-papo informal com o pessoal ao final da aula, fazer as pessoas terem a percepção do que elas estão fazendo fisicamente e conversar com elas sobre a percepção que elas têm do corpo dela no ambiente esportivo. E a partir daí você gera um feedback de trabalho disso, envolvendo questões de educação e saúde. Porque eu acho que no ambiente escolar cabe muito bem a educação e saúde. A gente fugiu um pouquinho do tema, mas para responder ali ao professor. Eu acho que quando a gente pega um tema e trabalha, com certeza você tem muitas ferramentas para trabalhar e consegue inserir, né, na sua aula algum tema relevante, botar a pessoa para pensar no que ela está fazendo, não necessariamente executar, porque, exemplo, né, vamos lá, você quer trabalhar algum esporte específico, né, com um aluno, vamos dizer, não sei a idade que você pega escolar. E aí, naquela aula, você pede para as crianças ou adolescentes observarem os gestos delas e começa a inserir elementos da educação em saúde. Ou mesmo pesquisa. Eu estou dando uma ideia aqui qualquer. Mas dentro dos parâmetros curriculares nacionais do ensino médio, você vai encontrar muita coisa relacionada à educação física escolar. Tá bom? Agora, voltando aqui para o nosso tema, eu espero ter ajudado na sua pergunta. Não sei se eu contribuí. Se o professor quiser auxiliar em mais alguma coisa a falar. Tá, eu gostaria assim. Rodrigo, a primeira coisa que eu acho que você pode fazer é o seguinte: muda sua mente de pensar em educação física escolar. Muda isso, tá? Escola é um ambiente do aluno. Você pensa em atividade física para criança. Ponto. Em algum momento, essa criança está na escola, na aula de educação física. Em outro momento, ela está em casa. Em outro momento, ela está no playground brincando. Então, outro dia está na praia com o pai. Então, pensa em atividade física para criança, ok? O que você pode fazer? A OMS recomenda para crianças de 5 até adolescentes de 17 anos 60 minutos de atividade física por dia durante 5 dias. 300 minutos por semana e 3 vezes por semana atividade física de força, exercício de força e resistência para ajudar também na questão da força, desenvolvimento muscular e ósseo da criança. Então, esse é um padrão que a Organização Mundial de Saúde preconiza. O que você pode fazer? Nessa faixa etária, a gente tem que entender que essa faixa etária é uma faixa etária tecnológica. Então, nós temos hoje recurso tecnológico, os smartphones, os iPads, eles estão conectados. Então, funciona muito bem prescrever atividades usando tecnologia para essas crianças. E atividades que ela possa fazer em casa. Ela pode brincar em casa, você pode fazer várias atividades que ela pode fazer em casa, além do ambiente escolar dela. No escolar está presencial, você faz brincadeiras lúdicas, prazerosas. Numa época a gente tinha atividade física, fazer teste de Cooper, correr 12 minutos para ver o menor tempo. Eu tenho um monte de amigos, eu adorava, mas tenho um monte de amigos meus que tinham frustração com a educação física escolar, porque eles eram besos e não conseguiam fazer nem 5 minutos, como é que ia fazer 12? Mas era atividade física aquela. Então a gente criou hoje adultos traumatizados com a educação física por conta da educação física escolar. Então encontrar prazer dessas crianças para desconectar um pouco da tecnologia, sair do ambiente sedentário, comportamento sedentário para atividade física, isso é importante. Mas também, já que elas usam muita tecnologia, que façam uso da tecnologia a favor. Que você potencialize já essa intimidade que elas têm para também ter o benefício do uso desse recurso. Então, minha orientação é essa. Atividades prazerosas, lúdicas, no tamanho delas, a mesma individualidade que eu falo. Hoje nós temos a criança com sobrepeso, ou peso, com transtorno de ansiedade, depressão, está em um volume muito grande. Então, fazer atividades físicas que comecem devagar e vão ampliando, a melhor opção que você tem para fazer. Amplie isso, sai da visão de escola, amplie e prescreva atividades para além da escola também. Lembrando que os estudos científicos apontam que
Antigamente a gente fala que tinha 30 minutos de atividade física para ter algum efeito. Não, os estudos científicos apontam que se você fizer 3 momentos de 10 minutos por dia, você tem tantos benefícios quanto fazer 30 minutos seguido. Então, se você não consegue fazer 30 minutos seguido, não consegue fazer 1 hora, faz 20 minutos de manhã, 20 minutos de tarde, 20 minutos à noite, você tem o mesmo benefício para a saúde e tem melhor gasto energético. Porque toda vez que você sai da inércia para começar a atividade física, você gasta mais energia. Então, isso é estudo científico. Então, não dá, a criança não consegue fazer 60 minutos, 1 hora direto. Fragmenta em 3 tempos de 20 minutos. Essa é a minha sugestão para você. Eu acredito que a função da educação física no ambiente escolar, ela não seja nem promover a saúde naquele momento somente, mas é educar a pessoa para ter hábito de vida saudável ao longo de sua vida. Eu acho que esse é o ponto mais importante da educação física escolar, né? Porque você tendo 2 tempos por semana de 50 minutos, só o tempo que você demora para sair da sala de aula, ir para uma quadra e voltar, só aí você já perde uns 20 minutos. Você tem meia hora. Com 60 minutos por semana, fica quase impossível desenvolver alguma coisa de condicionamento nas crianças. Então, se a gente for pensar realmente no que traz maior benefício nesse sentido, é a educação em saúde, a educação em saúde para a vida. Então, se for ensino médio, eu não sei se o seu grupo, professor, é ensino médio. Se for ensino médio, você pode ter acesso à minha dissertação pela internet, tá? Ou na própria UF, lá na biblioteca ali do Antônio Pedro, você tem acesso à análise documental dos parâmetros curriculares nacionais de ensino médio, focando em educação em saúde. Você tem acesso lá, tá bom? Obrigado pela sua participação, viu? Deixa eu aproveitar, só rapidinho, Daniel, falar o seguinte. Olha, na escola, você às vezes não tem recurso nem recurso material, espaço para fazer. Se você fizer alongamento com esse aluno dentro de sala de aula, durante 15 minutos, 20 minutos, os efeitos do exercício no cérebro, elas ativam a cognição, melhoram o aprendizado, melhoram o tempo de atenção, melhoram o tempo de concentração. Logo, a atividade física, até para o ambiente escolar das outras disciplinas, ela vai ajudar o aluno a ter um melhor aprendizado das outras disciplinas. Então, não é atividade física pela atividade física, a atividade física ajudando ele no aumento, no ganho de cognição, de aprendizado das outras disciplinas. Então, no ambiente escolar, a gente tem que pensar bem mais amplo do que somente o benefício da saúde, sim. Mas nessa faixa etária, ela ativa a cognição. É isso aí, com certeza. E aí a gente entra em outras questões também, né? Que a gente sabe que a atividade física, exercício físico orientado, ele desenvolve diversas valências físicas, né? Coordenação, equilíbrio, lateralidade, equilíbrio dinâmico, recuperado, óculo manual, óculo pedal, potência, enfim. Legal, a gente sabe disso. Mas tem toda a questão também de desenvolvimento de concentração, né? Aumento da disposição, melhora do sono, todas essas questões também relacionadas. E aí entra muito no que o professor Ernesto falou, né, do nível de atenção na escola, né, nas outras atividades também. Agora, voltando para cá, professor, a gente sabe da importância do exercício físico, não é verdade? E de forma a promover saúde, a importância está mais que declarada aí em todos os meios de comunicação, que todo mundo sabe que é importante, que é importante, que é importante, mas tem muita gente que continua sedentária, continua sentada, prostrada, trabalhando dentro de um escritório, muitas vezes estressado, porque tem toda essa questão do enclausuramento, família em casa, ou trabalhando, cada um num ponto, com medo de ser contaminado na rua. E, ainda assim, mesmo com divulgação de que é importante exercício físico, muita gente não faz nada, continua em casa parado, sem fazer nenhum tipo de exercício físico. Então, o que a gente pode, professor, falar para esse pessoal que não tem, assim, sabe da importância, mas não se compromete consigo mesmo para iniciar, dar o pontapé inicial, para que possa iniciar efetivamente um exercício que vai trazer um benefício, né? O que a gente pode falar para essa galera? Uma coisa que você falou é sabida. Todo mundo, ou grande parte das pessoas, da população, sabe da importância da atividade física, assim como sabe da alimentação saudável, assim como sabe que o cigarro faz mal e gera doença. O maço de cigarro, inclusive, tem lá as doenças expostas, né? Mas as pessoas ainda continuam fumando, mesmo sabendo disso.
O grande problema é que quando você pensa uma perspectiva de longo prazo, eu vou falar um pouquinho no nível de como é que funciona o nosso cérebro. Quando você pensa no nível de longo prazo, o resultado é muito distante. O nosso cérebro trabalha com recompensa de curto prazo. Então, se você trabalha com objetivo muito de longo prazo, você acaba desistindo, porque você não sabe nem se vai chegar lá. Muitas pessoas continuam fumando e falam assim, mas minha avó viveu 100 anos fumando, eu vou morrer um dia mesmo, então eu vou continuar pelo menos fumar porque me dá prazer, me relaxa, e começa a fortalecer objetivos que são nocivos, porque o benefício está tão distante que ele não consegue fazer essa mudança. Quando o benefício está menor que o prejuízo, não tem jeito. Né? O custo tiver maior que enquanto o custo não tiver maior que o benefício, não vai mudar. Você muda pelo prazer ou pela dor. Então, mas tem coisas que são simples de se fazer. Você não precisa ir para uma academia para fazer atividade física. A gente tem que quebrar essa barreira. Porque quando as pessoas falam, tem atividade física, tem que ir para uma academia. Eu não quero academia, eu não tenho dinheiro, estou desempregado. Faz atividade física em casa. Se tem uma das coisas boas que nós temos que aproveitar que o Covid trouxe, é que a gente começou no ambiente da atividade física e entendeu que a nossa academia, a nossa sala é uma academia. A gente entendeu que pode fazer atividade física em qualquer lugar. Então eu vou antecipar aqui uma dica que eu ia dar no final. Por exemplo, você fala no telefone em casa? Fala, provavelmente. E hoje o telefone é móvel, o smart não é mais telefone fixo, é móvel. Se é móvel, por que você tem que ficar parado? Anda. Então fala no telefone e anda. Hoje eu tive, mais cedo eu estava falando com o Daniel no telefone, eu dei 5.000 passos, porque eu monitoro. Eu fico andando, já que eu estou falando no telefone, eu ando. Eu dei 5.000 passos dentro do meu apartamento falando no telefone com o Daniel. A minha meta é de 8.000 passos por ano. Então, em um tempo de telefone, eu quase bati minha meta do dia. E isso é saúde. Então, levanta o bumbum da cadeira e começa a falar no telefone andando, porque você já vai melhorar a sua saúde. Aí você fala, mas é só isso? É tão simples quanto isso, não precisou ir para academia. A sua sala é uma academia. Então você pode fazer esse e vários outros exercícios dentro de casa, no banheiro, na cama, em qualquer lugar. Se você não sabe, não tem criatividade para isso, mais uma vez a importância de um profissional de educação física para entender o seu ambiente e dentro do seu ambiente com segurança prescrever o melhor exercício para você fazer, sem sair de casa e sem o custo de uma academia. Então, essa é uma dica que eu já antecipei para vocês começarem hoje. É isso aí, ótima ideia. Eu também faço isso há muito tempo, mas é porque eu sou ansioso mesmo, não é porque eu penso em atividade física, não. Eu não consigo parar falando no telefone. Eu já ando de um lado para o outro normalmente, mas é uma questão minha mesmo. Inclusive, falam para mim, senta, por favor, para falar e para de ficar andando que nem um maluco de um lado para o outro. Mas isso que você está falando, professor, é muito importante e isso aí entra dentro do esquema da atividade física que diferencia do exercício físico. Parece, assim, muito simples isso que eu estou falando. Muita gente já ouviu, mas tem muita gente que está aqui que não ouviu ainda, né? Atividade física é tudo que você não faz sistemático. É tudo que você faz para você levanta para ir no banheiro, você levanta para ir para o trabalho, você vai a pé até a padaria, você vai no supermercado fazer compras. Só que essa atividade física ela deve ser ampliada, porque a Organização Mundial de Saúde também preconiza um tempo de atividade física por dia e o tempo de exercício físico sistemático por dia. Então, a atividade física ela também está inserida no exercício sistemático. Quem está chegando aí, seja bem-vindo, Estúdio Metrópole. Caroline Pires, que é professora também, Márcia, Suzana, Eduardo, Anderson, todo mundo que está chegando aí. Patrícia, todo mundo, seja bem-vindo, tá bom? Então, gente, a questão da atividade física, como o professor falou, ela pode ser inserida no dia a dia de forma simples, não precisa ser algo complexo. O exercício físico ele não pode ser complexo, porque tudo que é muito complexo, ele se torna insustentável. E a gente tem que pensar que a gente treina, a gente deve fazer atividade física primeiro pela saúde. Quando a gente mudar o nosso referencial de atividade para a saúde e não para a performance, que isso é muito imposto desde quando nós nascemos a nós, vai se tornar algo mais sustentável. Porque a partir do momento que a gente entende que o exercício físico ele deve fazer parte integral do nosso dia a dia, vai se tornar muito mais fácil da gente inserir isso na nossa vida do que colocar o exercício físico como se fosse um exercício
de repetição, de sobrecarga absurda. Tem que ser algo prazeroso, minimamente prazeroso. Ah, não gosto de ir para academia. Você não gosta de caminhar, você não gosta de pedalar, você não gosta de andar de bicicleta. Não existe nada que você faça que você goste. Não é possível que não tenha nada. Tem que ter alguma coisa que te dê prazer. Não é verdade? Ah, mas eu não gosto porque eu nunca fiz atividade física. Se você nunca gostou de exercício físico, nunca gostou de atividade física, é importante que aos poucos você vá inserindo, mesmo que como remédio, é até feio falar isso, porque quando a pessoa vê exercício físico como remédio, ela muitas vezes não faz exatamente porque é ruim. Remédio remete a algo ruim. E o exercício físico não pode ser algo ruim. Mas eu vou dar um exemplo aqui que eu sou bom de contar história, mas não é história de pescador, não. Vou falar de mim mesmo. Já comecei diversas vezes exercício físico. Eu posso te garantir que 90% das vezes que eu comecei não foi com o intuito de aumento de estética, muito menos com o intuito de performance. Foi com o intuito de saúde mental, quase 100% das vezes. Contra a minha vontade. Durante o processo, eu percebi melhoras tão significativas em todos os campos da minha vida, e isso veio a fazer com que eu entendesse a importância. Eu sou da área da educação física, mas eu, mesmo sendo da área, tenho dificuldade. A gente só não abre isso para as pessoas. Mas muitos professores de educação física também têm dificuldade de ter manutenção da atividade física do exercício físico. Isso é algo real. Assim como existem cardiologistas que fumam e bebem, e, enfim, como todas as áreas. Então, a partir do momento que a gente entende que isso traz benefício, você pode até saber que faz e não entender isso porque você não experimentou isso. Mas se você não gerar oportunidade, você nunca vai saber se é bom ou não. Então, o que eu fiz todas as vezes? Eu começava quase que contra a minha vontade e, com isso, eu fui vendo que a minha autoestima ia melhorando, o meu empoderamento diante da minha colocação como ser humano na sociedade ia melhorando, o meu condicionamento, consequentemente, a estética ia mudando, eu começava a perceber um tônus muscular diferente, eu começava a perceber que a minha autoestima aumentava, que eu tinha mais segurança, né? E a gente que trabalha com o ser humano tem que ter seguro, você tem que passar saúde para as pessoas, tem que passar segurança. E tudo isso foi causado pelo exercício físico. Então eu dei o exemplo meu, pessoal, em relação a isso, mas isso é a realidade de muitas pessoas que iniciam atividade física, exercício físico, sem querer fazer. Mas quando começam a perceber esses resultados, veem que exercício físico é para a vida toda. Ótimo, Daniel. Esses depoimentos pessoais são importantes porque isso, como você falou, é muito comum mesmo. Eu queria aproveitar e pegar o gancho da sua... Quando você falou que você anda porque você é ansioso e fala no telefone andando. Então, eu vou dar uma dica que eu até complementado da questão da visão de longo prazo, por isso que as pessoas acabam não fazendo, porque o resultado é muito longo prazo e a gente quer a recompensa de curto prazo. Para vencer isso, você tem que traçar meta. Traça a meta de curto prazo, que quando você tem meta, você tem estímulo para engajar. Então, por exemplo, pegando o gancho do Daniel, ele caminha em função da ansiedade. Mas a ansiedade é uma coisa que ele não quer. Se ele começar a pensar e ter meta para caminhar para a saúde, ele vai fazer, mas o propósito é outro. Então o efeito é outro. Porque ele vai ter um compromisso de engajamento com o resultado do que ele quer. E não fazer por algo que ele não quer. Isso eu estou falando porque no mecanismo cerebral nosso, toda vez que a gente pensa numa coisa do que a gente não quer, um objetivo do que a gente não quer, ele exige muito mais esforço cerebral para conseguir o resultado. Quer ver? Eu vou dar um exemplo para vocês agora. Eu quero que vocês, nesse momento, não pensem no elefante cor-de-rosa. Vocês pensaram no elefante cor-de-rosa. Não tem jeito. Por quê? Porque o cérebro, ele é muito mais fácil pensar naquilo que você está falando do que ele pensar e começar a analisar que não existe elefante cor-de-rosa. É muito mais desgastante. Então ele automatiza aquilo. Se ele automatizou uma coisa que é ruim, por exemplo, eu quero fazer atividade física porque eu não quero engordar. Bom, se você não quer engordar, então quando você fala isso, você está falando o seguinte para o seu corpo: engordar, engordar, engordar. Então fala que você quer emagrecer. E aí quando você fala emagrecer, é o que você quer. Então facilita o aprendizado cerebral
e o engajamento para você fazer aquela atividade física. Então, o teu hábito fica muito mais coerente com o resultado que você quer. E o cérebro entende dessa forma. Então, fazer o objetivo daquilo que você não quer, ele não é congruente. Você pensa naquilo que você quer. E você vai perceber que o teu resultado e a tua ativação daquele comportamento, ele vai funcionar melhor. Outra coisa que o Daniel falou, que é importante reforçar, é o seguinte. Para começar a atividade física, você vai esperar ter força de vontade para melhorar para fazer atividade física para melhorar a saúde, não vai acontecer. Até porque vontade não resolve nada. Quem tem vontade não faz nada. Você tem que ter força. E força é o seguinte, começa mesmo sem querer e sem gostar. Entende que é importante e começa a fazer atividade física. Não espera ter vontade para fazer, faz. E depois a vontade vem. Então essa é uma dica que eu também, pegando o gancho do Daniel, antecipo. Tem que fazer, quer melhorar a saúde, faça atividade física. Ah, hoje eu não estou com saco, faz mesmo assim. E pronto, porque entenda que o benefício vai ser bom para você. E depois você vai experimentando o benefício, como o Daniel experimentou, você vai ver e não vai querer largar nunca mais. É isso aí. Professor, se você puder, aproveita e dá o exemplo daquele gatilho mental do dia anterior arrumar a roupa para poder treinar no dia seguinte, que você tinha comentado no curso. Porque quando você... Mudança de hábito, ela tem 3 fases. Um é você ter que entender qual é o gatilho que dispara o seu comportamento, que é a sua ação em si, que é a sua rotina, e essa rotina tem que gerar uma recompensa. Então, por exemplo, se você tem a sua rotina é fazer atividade física, a recompensa é melhorar a sua saúde, você ter autoestima, dormir melhor, melhorar seu indicador de saúde, diminuir o teu custo com remédio, sei lá, qualquer outra coisa que está alinhada com o teu objetivo, a recompensa, você, tá bom, qual é o gatilho que eu vou ter, que é a ação anterior à rotina? Então, um dos gatilhos que as pessoas fazem, que dão muito certo, na noite anterior, você deixar toda a sua roupa separada, o tênis separado, a roupa toda de atividade física, deixa tudo separado da sua vista. Por quê? Porque quando você olha aquilo, você já lembra que tem que fazer atividade física. Então você veste e vai fazer. Pode ser um gatilho também da hora, determinada hora, 7 horas. Bota um despertador, e quando tocar o despertador, sabe que é para você fazer atividade física. Pode ser alguma pessoa, eu vou combinar com alguém para fazer atividade física. Então, quando aquela pessoa me ligar, eu vou ligar para a pessoa tal hora e naquele momento nós vamos fazer atividade física. Então, tem vários gatilhos que vocês podem ativar para disparar a rotina de fazer atividade física e você ter a recompensa associada ao benefício que você quer ter a partir da atividade física, que são vários que nós citamos já aqui, muitos deles. Então pode ser um ou vários deles. E você vai experimentar, porque tudo isso é ciência. Isso não é falácia. São comprovações científicas que a atividade física realmente gera aquele resultado daqueles benefícios. Logo que você tendo recompensa, você ativa cada vez mais o ciclo. E quando ativa o ciclo do hábito, significa que em algum momento você não vai mais pensar em fazer atividade física. Você vai fazer automaticamente sem ter que programar fazer. É igual a gente faz quando escova dente, quando a gente aprende a dirigir, quando a gente se alimenta. A gente faz sem pensar, a gente simplesmente faz o hábito que já está instalado. É isso aí. Dentro do que o senhor colocou, professor, a questão do hábito, né? A gente pode jogar para outras esferas. A gente está falando de exercício físico, que é o nosso carro-chefe, mas vou dar um exemplo simples que eu já até coloquei isso no meu Instagram várias vezes, né? O simples café da manhã, parece bobo, né? Já falei isso algumas vezes. Você acorda de manhã, já atropela tudo, não toma o café da manhã, já pula já para o trabalho, vai estressado, engole um café preto puro, já gerou um impacto ali no seu fígado, já vai trabalhar num ambiente estressante, fica enlouquecido, vai almoçar 2, 3 da tarde, e aí quando você vê, já está na hora de você voltar para casa, você chega em casa, tem que cuidar da sua família, tem que cuidar da sua casa, tem que limpar tudo, você atropelou um monte de coisa. Aí, muitas vezes, você está perdido e fala assim, gente, como que eu vou administrar a minha vida? Isso é muito comum. Eu tenho certeza que nesse momento eu estou falando isso e alguém deve estar se encaixando nisso que eu estou dizendo, porque isso realmente é muito comum, gente. Administrar a própria vida não é uma tarefa simples, mas é viável. Tá? De que forma? Não é da noite para o dia você passar a fazer 6, 8 repetições, você faz 8 repetições, fazer 6 repetições no dia, treinar, fazer 1 hora de treino por dia, você ir para a cama 10 da noite, acordar 7 horas da manhã. Não é isso. De verdade, nós não somos robôs e não trabalhamos dessa forma. O nosso corpo, ele é
ele só entende o hábito. E aí tem a questão da política não partidária, que vem da nossa família, que a gente aprendeu desde criança a ser daquele jeito, pela rotina da nossa família, associada a tudo que vem de fora, construindo a nossa questão cognitiva, afetiva, social, e junto a isso tem a nossa relação, né, com o mundo e de como a gente entende o mundo. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é o que a gente quer de verdade. Para a saúde, vamos pensar na saúde. Eu estou com sobrepeso, mas eu não faço absolutamente nada para perder o meu peso. Então, eu entendo que, melhorando meus hábitos alimentares e de saúde, eu tenho uma melhora no resultado. Estou falando a grosso modo aqui, dando exemplo da obesidade e sobrepeso, tá? Sem querer estigmatizar o obeso. Não é isso. Estou dando um exemplo porque mal ou bem é uma doença que mata milhões todos os dias. Então, o que eu estou querendo dizer é que se você passa a ter um hábito, um único hábito novo, e tenta fazer desse hábito uma rotina, vai chegar um momento que ele vai estar tão automatizado que você não vai se dar conta que ele não era um hábito. E aí você insere num momento específico, não precisa falar daqui uma semana eu inseri outro. Você insere outro. Esse hábito pode ser um hábito físico. Eu ando de carro para ir no supermercado, para ir comprar pão, eu não ando nada, vai fazer, de repente, uma caminhada de 10 minutos, 5 minutos, quanto que você sai do zero, você está parado totalmente. Ah, eu quero sentar no sofá e levantar porque estou sentindo dificuldade. Senta e levanta de 5 vezes, 10 vezes, é algo além. Eu estou dando um exemplo aqui. O que eu estou querendo dizer é que para você criar hábitos, e esses hábitos fazerem parte da sua vida a ponto de você não perceber que os faz, você precisa inserir ingerir tudo de uma vez. Você já percebeu? Vou dar um exemplo da alimentação sem querer entrar no quesito de nutrição, porque não é a minha área. Eu, por exemplo, a primeira vez que eu tentei fazer dieta, eu gosto de contar a historinha porque a pessoa ela entra nesse mundo, né? A primeira vez que eu tentei fazer dieta, eu fui com uma nutricionista. Na dieta, eu fazia 2 refeições diárias. Eu tive que passar a fazer 8 refeições diárias. O meu consumo calórico tinha que ser de 3.600 calorias. Eu consumia uma média de 1.500 calorias. Eu tinha que dobrar. Sendo que não foi dito para mim que eu tinha que ir aos poucos inserindo uma ou outra refeição. O que aconteceu comigo? Depois da primeira semana, eu tive enxaqueca, vômito, febre e depressão. Porque o organismo, ele é complexo. Ele não é um bicho que você vai chegar, vai jogar comida ali para dentro. Não é uma máquina que você bota gasolina para ela funcionar e está tudo certo. Você precisa organizar a ponto que ele fique automatizado. Seja alimentação, seja exercício físico, seja tempo de estudo, seja para você buscar estruturar algum trabalho que você queira desenvolver. Então, são hábitos. Me estendi muito, professor. Tranquilo. Eu vou porque daqui a pouco vai acabar, eu vou dar 2 dicas de ouro, para você começar a fazer hoje. Primeira coisa, quando você estiver naquela maratona Netflix, que todo mundo gosta, cada intervalo, tem filmes que tem intervalo, outros não tem, né? Mas de qualquer maneira, dá uma pausa durante o filme, se não tiver intervalo, dá, como o Daniel falou, levanta e senta 5 vezes. Isso é um agachamento. Tá na poltrona? Levanta e vai 5 vezes. Se der fazer 10, faz 10. Então, programa pelo menos 3 vezes, 4 vezes, a cada meia hora de filme, você fazer isso. Pronto, já fez um exercício. O outro, eu vou te dar um gatilho emocional importante para você fazer. Toda vez que você estiver angustiado, com pensamentos inúteis, aquele pensamento tóxico que te deixa remoendo problemas, preocupações, gerando ansiedade, toda vez que você estiver com esse pensamento, você vai pegar o seu smartphone, bota uma música e começa a caminhar ouvindo música dentro de casa. Ou bota uma palestra que você nunca tem tempo para ouvir, agora vai ter tempo para ouvir, porque agora você bota lá e sai caminhando ouvindo palestra. Ou então, você liga para alguém para conversar jogar conversa fora boa, legal, entusiasmada,
e fala andando no telefone. Então, pega o gatilho mental, que é negativo, emocional, e ansiedade, de preocupação, de problema, e nesse momento, quando tiver assim, vai falar assim, hora de fazer atividade física. Bota música, bota uma palestra, liga para alguém e começa a andar na sua sala. E você vai ver que vai melhorar. E o agachamento do Netflix? Você vai ver que só esses dois você pode fazer a qualquer hora, quantas vezes quiser no dia, só isso aí vai melhorar muito a sua vida. E o agachamento está comprovado que ele é o principal exercício, é um exercício complexo que envolve um emaranhado de grupamentos musculares e ele tem um benefício monstruoso na vida da pessoa, retorno venoso, melhora circulatória, né? Fortalecimento dos membros inferiores, auxilia na postura também, porque você trabalha eretores da espinha, da coluna. Então, é um exercício extremamente simples, que se feito inclusive sentando na poltrona e levantando, tem menos risco de lesão, né, do que você ficar tentando agachar sozinho, que você tende a projetar o joelho para frente, sobrecarregando a articulação do joelho. Então, até isso é bacana nesse sentido, né? Esses 5 agachamentos aí foi ótima a ideia, professor, e realmente auxilia. Outra coisa, outro exercício bacana, que inclusive o senhor mesmo falou no curso de sábado. O professor deu um curso excelente no sábado falando sobre atividade física e saúde na formação, né, do profissional de educação física. Eu tive o prazer em participar, alguns profissionais que estão aqui também tiveram o prazer em participar. E queria dar um oi aí para o Davi Nunes, meu primo, meus amigos, professor Daniel Pacheco, que está presente, professora Josi, tem uma galera aqui super bem-vinda, professora Cristiane, Gico de Fotografia, Gisele, todo mundo seja bem-vindo aí. Tá? Salve Brasília, é isso aí. Gente, o curso foi muito bom mesmo. E aí, um outro exercício, que inclusive foi o primeiro exercício que nós fizemos no começo do curso, que foi exercício respiratório. Né? Eu, por acaso, sempre fiz meditação baseada no yoga, porque minha família é hinduísta por parte de mãe. E eu achei muito legal, porque parece bobeira, mas a nossa respiração, ela influencia diretamente no nosso nível de estresse, no nosso nível de concentração, no nosso nível de relaxamento. E a respiração, a gente nós fazemos uma respiração chamada respiração fetal, né? E aquela respiração única e exclusivamente de respiração ofegante, onde o oxigênio ele não vem com força para o oxigênio. Então, no espaço morto que fica entre a região dos alvéolos pulmonares e a boca, que é chamado de espaço morto, fica muitos gases ali. Essa região de gases ela é extremamente nociva. Você fica ali com dióxido de carbono, você não expele ele e nem faz uma troca saudável de gases. E eu já percebi, inclusive em mim, que quando meus níveis de estresse estão elevados, eu estou com uma respiração ofegante e fetal. Porque é só a respiração necessária para a sobrevivência, que é a mínima, porque o nosso corpo tem a lei do menor esforço. Ele sempre joga para o menor esforço. E a gente tem que lutar contra isso. E a respiração, ela fala muito sobre isso. Porque quando você faz uma respiração fetal, que é aquela respiração ofegante, e o nível de estresse ela tende, é incrível. Como que com o estresse e a respiração ofegante, as concentrações de gases nocivos, elas ficam extremamente concentradas na região do espaço morto. Então, só de você fazer uma expiração profunda de 4 tempos, segurando 4 e depois expirando 4, você já faz uma limpeza desses gases que estão nessa região do espaço morto. Inclusive, o yoga e a natação tem a respiração chamada respiração 2 por 1, onde você expira 2 vezes, 2 tempos, e inspira 1 tempo. Ou seja, você está sempre eliminando mais gases nocivos e trazendo para dentro de você um ar limpo. Só de você mudar essa sua respiração, você já entra no estado de neutralidade e de tranquilidade, concentração muito maior. Fala aí, professor, é ou não é? Com certeza, a gente fez esse exercício, eu gosto muito, eu acho que a gente tem que, antes, quando começar a fazer atividade física, um programa de atividade física, é bom que a gente oriente nosso aluno a entrar num estado mais coerente, que chama que é coerência, eu gosto de usar o termo de coerência cardíaca, que é uma formação que eu tenho,
de alinhamento do seu coração com o seu nível de frequência cardíaca, pressão arterial, com o seu pensamento. Então, quando você encontra estado de coerência, você consegue estar com um nível de atenção, de concentração, de preparação fisiológica melhor para aquela atividade física. Então, é uma atividade que você faz rapidamente, 1, 2 minutos, começa com o olho aberto, inspira, segura 4 tempos, solta o ar 4 tempos, depois fecha os olhos para eliminar os estímulos visuais, continua fazendo, concentra no coração, pensa em emoções positivas, em ações positivas, em alguma lembrança de algum lugar que você foi, de um contato com o familiar, de algum familiar que você... E começa a ter essa emoção positiva e você vai sentir que você vai entrar num clima de preparação do seu corpo e da sua mente muito adequado para o resultado imediato que você vai ter com a atividade física que você está fazendo. Então, essa é uma outra dica que eu sugiro para vocês, que pode fazer anterior ou posterior, ou anterior e posterior a uma atividade física. Funciona muito bem. Exatamente. A Gisele pediu aí alguns exemplos de exercícios para trabalhar a respiração. Você quer dar algum exemplo, professor? Esse é um exemplo. A respiração, inspira pelo nariz, segura 4 tempos, solta o ar pela boca, expira 4 tempos e vai fazendo esse ciclo até entrar no estado de harmonia. A minha sugestão começa com o olho aberto, concentrando sempre na respiração. O importante é a concentração estar na respiração, porque senão o seu pensamento vai vagar por problemas, por outras questões. Concentra na respiração. Depois que você está concentrado na respiração, já fecha os olhos, continua um pouco, foca no coração, encosta até o dedo, a mão no externo aqui, no centro do peito, onde fica a posição do coração, encosta para ter o estímulo tátil e levar a direção do seu pensamento para ali. Começa a pensar no seu coração, começa a pensar em emoções, em lembranças positivas, de emoções positivas, continua por um tempo, no final faz mais 5 respirações profundas, abre os olhos e faz o que tem que fazer, porque você vai estar muito mais preparado para enfrentar a sua ação imediatamente após esse exercício. É isso aí. Dentro do yoga, a respiração inicial, né, eu dei um exemplo aí, eu escrevi acima, o Prana Yoga, que você no YouTube, você coloca Prana Yoga, tem milhares de exercícios que elas têm como referencial a respiração, e aí, no caso, vem a conscientização e até referência para o início de meditação. Tem a Bhastrika, né? E tem o Kapalabhati. Essas 3 técnicas do yoga, elas podem ser utilizadas. Eu estou dando exemplo do yoga, gente, porque o yoga ela é uma técnica milenar, né? Que ela utiliza muito a respiração como ponto inicial para alcançar qualquer equilíbrio, seja ele físico, espiritual, de harmonia. Então, Gisele, agradeço a sua presença. Essa respiração que o professor falou é excelente, né? E aí existe uma questão muito importante, porque quando você joga a sua atenção respiratória para a sua respiração, com essa contagem, você consegue entrar num momento de neutralidade de pensamentos. Porque o que acontece? A gente tem um turbilhão de pensamentos simultaneamente acontecendo em nossa cabeça. Né? Milhares de coisas. Minhas contas que eu tenho que pagar, eu tenho que cuidar dos meus filhos, eu tenho que ir para o trabalho, eu tenho que fazer comida, eu tenho que fazer um monte de coisa. Então, isso são pensamentos gerados por nós mesmos. Então, se a gente não tem controle disso, o que acontece? Com o decorrer do dia, isso vai nos minando. A gente começa a ficar neurótico, com ansiedade, começa a ter problema cardíaco. E a respiração, ela é tão importante, tão importante, tão importante, que além de ter essas trocas gasosas e o alcance do equilíbrio, ela gera também em você um estado de tranquilidade meditativo mesmo, onde você, com o tempo, passa a ter a capacidade de expelir esses pensamentos e se olhar como espectador de si mesmo. Porque a maior parte das vezes a gente fica com tantas coisas na nossa cabeça e isso é um exercício, gente. A respiração também é um exercício. Né? Não é algo que você vai fazer lá, vai contar inspirando 4 tempos, vai segurar 4 e vai soltar. Isso é o início. Mas no começo desse processo, você tem que fazer o movimento de forma consciente e tentar jogar toda a sua atenção para a sua respiração. Por quê?
quando você joga atenção para a sua respiração, você, aos poucos, esses pensamentos eles vão sumindo. Não é que você vai ficar alienado, não é isso. Naquele momento, você vai parar de pensar naquelas coisas para você poder encontrar para você poder respirar. Porque se você não consegue ter controle sobre os seus pensamentos e eles tomam conta de você, você vive em uma desarmonia com que você não consegue entender o seu papel. Então, essa respiração é fundamental. Eu diria que de todo esse processo, a respiração é a primeira a se trabalhar. Não é, professor? Estou errado? Não, certíssimo. Inclusive, eu falei, muitas pessoas, como o Daniel falou, no nosso dia a dia, nossos pensamentos estão cheios de coisas acontecendo, nós estamos com o pensamento do passado, pensamento com o futuro, e muito pouco com o pensamento do presente, que é o que o Daniel falou. Quando você concentra na respiração, você está concentrando em você, naquele momento agora. E aí você desconecta dessas toxicidades que vêm no nosso pensamento, os pensamentos intrusos e tóxicos. E por conta disso, é desafiador você parar e falar assim, muita gente fala assim, isso é muito legal falar, mas eu não consigo me concentrar na respiração, porque é um problema que vem, é o filho que não sei o quê, é a mãe que está doente, é não sei o que está... Então, tem um monte de problema. Então, minha sugestão é o seguinte, baixa na internet, no YouTube, tem sons bineurais. Nós estamos ativando no nível racional, nós estamos ativando no nível beta, alfa-beta, frequência beta. Você tem que descer para alfa, a uma frequência mais baixa. Então, se você bota um som binaural alfa, ele ajuda a ativar a sua frequência cerebral para um nível mais baixo de relaxamento alfa. Tem o teta, que é um estado mais profundo, mas não deixe chegar a delta, porque delta você dormiu. Então não pode dormir, você tem que estar com o nível consciente ainda, mas com a frequência mais baixa. Então, se você tem dificuldade por si só de fazer, apenas de concentração na respiração, bota um som binaural, bota lá frequência alfa ou frequência teta, e você começa a pensar, faz o exercício de pensar na emoção positiva, vai relaxando, vai concentrando a respiração, e a frequência cerebral, que é o estímulo auditivo, vai te ajudar a entrar nessa frequência, e você vai entrar no nível que a gente chama de homeostase, que é o equilíbrio do teu organismo, com uma frequência cardíaca mais basal, uma neutralização da tua pressão arterial, e você vai encontrando o teu nível fisiológico basal e saudável, que fica totalmente descontrolado quando você está com nível de ansiedade, problema, estresse muito elevado. Então, é um recurso que você pode usar um som de frequência cerebral. E é incrível como isso traz resultado. É fácil até, inclusive, de encontrar no YouTube realmente. Esse som, ele traz você para dentro de si. E essa compreensão de que no começo realmente é difícil de você neutralizar esse pensamento, é difícil, realmente com o tempo, você vai conseguindo chegar. E aí, foi o que o professor Ernesto falou, existe uma linha tênue entre o sono e você estar consciente do que você está fazendo ali. Porque quando a pessoa começa a fazer a prática do yoga, no caso, o exemplo que eu estou dando aqui, muitas pessoas falam, caramba, eu acabo dormindo, eu acabo ficando com sono e acabo dormindo. Porque é natural que isso aconteça. E aí você tem que estar no estado alerta, né, entre o sono e o não sono, para que você possa isolar. E isso é um recurso para os professores excelente para início de atividade. Porque muitas vezes você quer inserir uma atividade, um exercício, mas o aluno ele vem já tão pesado e frustrado para receber aquela informação, que ele dá continuidade ao processo de estresse que ele estava sofrendo antes. Então, ele não consegue se isolar. E isso gera o quê? Aumento do estresse do aluno, ele funciona de forma negativa, e, além disso, o aluno ele não tem a percepção do que ele está fazendo. Ele só reproduz o movimento que você pediu para ele fazer. E aquele momento que deveria ser um momento de, vamos dizer, meditação de um exercício, se torna um movimento de frustração. Então, aquilo ali também sobrecarrega aí. Correto? Perfeito. Eu acho que a gente deu uma extrapolada no tempo aqui, professor. Eu acho que sim, mas eu não entendi. Até entendi. O Instagram está deixando, né? Eu achei que fosse derrubar, mas sei lá. Como é que pode ser? Se perderam? 8h14 já. Mas tranquilo.
se você for professor orientar, é legal não deixar de chegar na frequência teta, não, porque senão a pessoa vai ficar tão relaxada que quando eu falo assim, agora tem atividade física, não, já eu tô no estado ótimo, não quero nem fazer atividade física, eu quero manter esse estado aqui. Então, deixa só no alfa, para estar no nível de concentração, de conexão com aquela atividade física e bota para atividade física. Por isso tem que ser assim, faz rápido, não demora muito não, porque a pessoa vai sair do alfa, vai para o teta e quando abrir os olhos, vai querer sair correndo dali, porque ela vai querer... Aquela experiência é tão gostosa, é tão boa, a pessoa se sentir tão bem que ela não quer quebrar aquele padrão. Então ela provavelmente vai olhar para a atividade física e falar assim, não quero nada disso não. Tchau, fui. Exatamente. Por isso que é importante nós, como profissionais, experimentarmos essa técnica antes, para nós sabermos o limite para não gerar o sono. Agora, após treino, você quer fazer um relaxamento, aí você chega a alfa. Nesse sentido, tudo bem. Professor, eu acho que a gente precisa finalizar, porque as pessoas precisam cuidar de suas vidas. Eu queria agradecer o seu aceite pelo convite. Obrigado pela sua presença. Foi muito construtivo. E eu espero que a gente, em um futuro breve, possa se reunir de novo com outro tema relevante. Tá? E muito obrigado. Espero que a gente possa ter contribuído aí, de alguma forma, para vocês. Obrigado, professor Rodrigo, a todas as professoras e professores que estiveram presentes, aos colegas e familiares. Professor, pode se despedir. Eu que agradeço, Daniel, o teu convite, foi ótimo esse bate-papo, acho que foi bom para a gente, porque quando a gente, não existe aprendizado sem ensino, então quando a gente está ensinando, a gente está aprendendo também, quando a gente está falando, a gente está fortalecendo nossas convicções, e agradecer a participação de todos, a presença de todos, e falar que estou à disposição. Daniel, se você for gravar, conseguir gravar depois, eu vou colocar no meu canal do YouTube, divulgo, que aí pessoas podem também ver assim, novamente, quem não teve oportunidade, ou até divulgar para amigos de vocês. Então, professores que estão assistindo, nosso desafio é grande, mas ele é muito entusiasmante. Espero que a gente possa ter contribuído aí com mais ferramentas, mais recursos para a gente ajudar as pessoas no dia a dia, e aqueles que não são profissionais, que possam, a partir de hoje, tem dicas de ouro aí, a partir de hoje, mudar o comportamento, adotar um comportamento saudável, praticar atividade física, sem mudar grandes rotinas de vocês. Os exemplos foram dados, as dicas foram dadas, é para começar já, não tem desculpa. Obrigado, professor. Grande abraço. Obrigado, gente. Um abraço. Boa noite a todos. E quem não me segue e quiser conhecer um pouco do meu trabalho, prof.Daniel Miranda. E quem quiser conhecer o trabalho do professor Luiz Ernesto, o seu Instagram, professor? É @Luiz Ernesto Guerreiro. É isso aí. Um grande abraço. O vídeo vai estar disponível aí no YouTube, vai ficar aqui no Instagram. E o professor Luiz Ernesto vai ter acesso a ele também para depois pegar. Tudo bem? Para passar para vocês. Grande abraço.